eu gostaria de pedir o pastor Alex para nos trazer uma reflexão nesta noite para toda essa juventude. Pastor Alex, você pode ficar à vontade, deixa Deus usar a sua vida, meu irmão. Estamos aqui intercedendo pela sua vida, tá bom? Amém, queridos. Amém. Mas, novamente, aí, a paz e a graça e as misericórdias do nosso Deus sejam com a sua vida. Nós somos pastor ali na Gileade José Walter e estamos coordenando, né, a equipe da direção-geral da Conferência de Jovens de 2021. Eu sinto-me honrado pelo convite que nos fez o nosso saudoso pastor Beto, presidente da Convenção de Igrejas e Ministros de Gileade, e também pastor da Igreja Gileade José Walter. Eu também me sinto desafiado para estar trabalhando com jovens de todas as Gileades do nosso estado. E vamos tentar incluir em algumas programações os jovens da Gileade na cidade de Dondo, em Moçambique, na África, pastoreado pela pastora Daíla, que devido à diferença de fuso horário, não poderão estar participando de todos os eventos. Mas como essas lives, elas serão gravadas, salvas no Instagram, todos poderão acessá-las posteriormente. Então, fica aí a dica para os líderes de juventude para estar divulgando depois e outros jovens que não estão conosco nesse primeiro dia possam assistir essa live. E, claro, estar nas lives subsequentes, porque nós vamos estar durante toda essa semana, até sexta-feira, em oração, aqui conversando com jovens, compartilhando as nossas expectativas acerca da nossa conferência. Nós também queremos agradecer a todos os pastores, pastoras e dirigentes de congregação que nos confiaram as suas lideranças e os jovens para estarem participando e contribuindo com a nossa conferência. Amados, as conferências de jovens têm sido um divisor de águas no trabalho de integração da juventude de todas as Gileades. Uma oportunidade para que a geração eleita faça escolhas acertadas em conformidade com a palavra de Deus e inconformados com o padrão desse mundo, a fim de que seja produzido um start, um começo de um novo tempo, pois queremos ser fortalecidos para enfrentar todos os nossos desafios e vencê-los. Nesses últimos 4 anos, foram realizadas conferências que levaram os nossos jovens a uma reflexão sobre a sua vida com Deus. Nós cremos que a nossa atitude frente às coisas desse mundo precisam ser avaliadas continuamente pelo crivo das Sagradas Escrituras. Não podemos viver o hoje como se não existisse amanhã. Essa é uma mensagem que é divulgada pela sociedade moderna, uma bandeira do existencialismo, e que tem levado muitos a contemplar a vida humana pela lente da angústia, do absurdo, causados pela inexistência de um sentido para além da própria vida. Infelizmente, são muitos os pregoeiros de uma felicidade momentânea, que se restringe ao aqui e ao agora. Não tem uma visão do eterno, não tem uma visão daquilo que Deus tem preparado. Isso é o que ouvimos na boca de muitos. Aproveite cada momento de sua vida, pois o amanhã não existe. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Diferentemente disso, Jesus ele nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Queridos, nós fomos alcançados pelo Senhor, somos ovelhas do seu pasto e Ele nos perdoou os pecados, por isso que nós não precisamos ficar amedrontados com as circunstâncias adversas que estão ao nosso redor, não precisamos ter medo das dificuldades que nós passamos, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Nós, ao longo desses últimos 4 anos, realizamos conferências maravilhosas. As 3 primeiras foram presenciais. No ano de 2020, devido à pandemia, precisamos realizá-la em forma remota. O primeiro tema, em 2017, foi Geração Eleita. Em 2018, Escolhas. Em 2019, Inconformados. E em 2020, Start. Em 2021, o tema da nossa conferência de jovens será Fortalecidos. E é diante de um quadro nada animador como esse que nós estamos vivendo em nossa sociedade,
com essa pandemia e os seus efeitos, que nós precisamos realmente proclamar que nós somos fortalecidos no Senhor. Nós vemos uma geração que está apática às coisas de Deus. Às vezes até mesmo no meio cristão. Pessoas que estão decepcionadas, pessoas que estão desestimuladas, pessoas que precisam ser fortalecidas. Daí a escolha desse tema. É claro que essa necessidade, ela não se aplica apenas às questões vinculadas à saúde. Nós não precisamos ser fortalecidos apenas por conta desse vírus que tem ceifado tantas vidas. Não, não é isso. Não é somente isso. Mas em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos estar fortalecidos. Os jovens, eles são comumente taxados de rebeldes, impetuosos, que agem mais com o coração do que com a mente, ou que agem sem pensar. Bem, talvez essas características sejam comuns a qualquer ser humano. Em especial, nós podemos ver que isso se aflora com muito mais força no período da juventude. Mas, queridos, isso é importante dizermos que precisamos trazer um equilíbrio nessa balança. Assim, nós teremos uma juventude cristã que faça diferença, mas uma diferença positiva, uma diferença de qualidade entre outros jovens, quer na escola, na faculdade, quer no trabalho, na família e também na igreja. Nós precisamos de jovens que estejam fortalecidos no Senhor e que possam estar contribuindo para o avanço, para a proclamação das verdades de Deus. Fortalecidos, tem essa chamada à nossa responsabilidade de buscarmos a Deus, a força, a fortaleza que precisamos. É uma responsabilidade de cada um de nós. Não é responsabilidade apenas do pastor da sua igreja. Não é responsabilidade apenas do líder da juventude. É responsabilidade minha, é responsabilidade sua, é responsabilidade de todos nós. Não é uma conquista individual, solitária. É algo coletivo. Por isso que o autor do livro de Hebreus nos exorta a não deixar de nos congregar. Precisamos estar juntos, precisamos estar congregando-nos para que sirvamos a Deus com alegria. É certo que nós estamos vivendo um tempo de lockdown. É certo que nós estamos fazendo transmissões no Instagram, no YouTube, no Google Meet. Estamos reinventando a forma de nos congregar, mas continuamos igreja. Logo que nos seja liberado esse tempo de voltarmos aos templos, nós vamos fazê-lo. Sempre com os cuidados necessários. Mas é o ambiente da igreja que nos dá a unidade. É quando estamos juntos, quando caminhamos um com o outro. E é nesse momento que também nós somos fortalecidos. Amados, ser fortalecido pelo Senhor é algo que nos faz ter uma visão do reino de Deus. A cada dia que nós somos fortalecidos por Deus, nós entendemos o valor que é ser cristão. E não somente isso, nos fortalecer mutuamente. Porque eu estou me fortalecendo e fortalecendo o meu irmão. E ele da mesma forma. É o que a palavra de Deus chama de carregar as cargas uns dos outros. Aprendemos a amar. E amar envolve contribuir, envolve participar, envolve esse momento de cumplicidade um com o outro. Não é uma força interior. Não é um tipo místico de poder da mente. Não é uma força, né, estilo He-Man, eu tenho a força. Não é nada disso. É algo que o Espírito Santo nos concede. É a ação de Deus nas nossas vidas. É só assim que nós somos fortalecidos. Aí, amados, é preciso entender que a vida cristã é uma das coisas mais difíceis que você tentará fazer, né? Nós sabemos disso. Não é fácil. É difícil, às vezes, ir à igreja. Em alguns dias é difícil de ler a Bíblia. É difícil até também de estudá-la. É difícil passar tempo de qualidade em oração com Deus. É difícil de ser fiel em dar os dízimos e ofertas na igreja. É difícil manter os pensamentos puros diante de um mundo que se abre, que se descortina com tantos brilhos e com tantas imagens. É necessário, queridos, entendermos que viver um cristianismo em nossos dias não é fácil. Viver a vida cristã é difícil. Você já se perguntou por que é essa dificuldade? Porque além dos problemas do dia a dia, das dificuldades que nós enfrentamos,
Nós estamos em uma batalha espiritual. Há uma guerra espiritual em andamento. E a sua vida cristã passa também por isso. Os esforços evangelísticos encontram desculpas e procrastinação por causa da guerra espiritual. Até bem pouco tempo, era muito comum a gente ir de casa em casa entregando um folheto. Era muito comum a gente fazer campanhas evangelísticas. Mas sempre tinham aqueles que diziam, eu não posso ir. Hoje é dia de eu tirar um cochilo a mais. Aquela justificativa. Ainda há tempos atrás, a gente tinha a escola bíblica dominical. E alguns diziam, pastor, mas é domingo, eu quero dormir um pouco mais. Às vezes, nós tínhamos os cultos presenciais da semana. E aqueles diziam, mas pastor, hoje é final. Hoje o meu time vai jogar. E aí a gente sempre ouvia algum tipo de desculpa. Mas, amados, nós precisamos entender o valor que a vida cristã tem no nosso dia a dia. Porque se nós queremos ser fortalecidos, nós precisamos estar comprometidos com o reino de Deus. Nós não podemos viver o cristianismo de uma forma leviana, de uma forma qualquer. Lembre-se, os jovens estão sob ataque. A nossa juventude é atacada continuamente. O inimigo procura destruí-la, mas não apenas os jovens. Os casais do mesmo jeito, a igreja como um todo, porque esse é o alvo do diabo: roubar, matar e destruir. E isso envolve desde a liderança, né, até o membro. Todos nós não estamos blindados, nós não estamos protegidos por uma redoma. O Senhor guarda nossas vidas. Mas quantas vezes nós não damos brecha ao inimigo? Quantas vezes nós não baixamos a guarda? E aí levamos um soco direto no queixo. Precisamos estar atentos. É como uma luta. É como um movimento em que você já pensa a ação do seu oponente. É isso que nós precisamos fazer. E ao dizer isso, queridos, eu não quero dizer que os casamentos, as famílias, a igreja, o nosso esforço de testemunharmos de Deus estejam se desintegrando, estejam se desfazendo por causa da atividade de Satanás. É preciso entender que a guerra espiritual envolve muito mais do que uma batalha entre anjos e demônios. Até porque a nossa própria carne pecaminosa é culpada. Quantas vezes nós não lutamos contra o nosso próprio eu, os nossos desejos mais íntimos? Quantas vezes nós não lutamos contra as influências perversas desse mundo, contra as atrações que esse mundo procura lançar sobre nós? É uma luta diária. É um momento, queridos, em que nós precisamos estar mesmo fortalecidos no Senhor, porque é dele que vem a nossa força, é dele que vem o poder. É por isso que, além desse tema, nós escolhemos uma passagem bíblica que representa muito bem essa realidade. E essa passagem se encontra na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versos 10 a 24. Paulo, ele nos traz a uma reflexão, e essa reflexão certamente nos conduzirá a uma mudança radical em nossas vidas. Foi isso que ele se propôs a fazer com os Efésios. E é isso que nós queremos que o Espírito Santo esteja fazendo com a nossa juventude, com a nossa liderança, porque nós cremos que o agir de Deus é para os nossos dias, assim como foi para a igreja lá na cidade de Éfeso, assim também é para a igreja aqui em Fortaleza, em Russas, em Limoeiro, em Juazeiro, em Crato, aonde o Senhor enviar o povo de Deus, que o Senhor esteja fortalecendo a sua igreja, para que nós possamos responder aos nossos desafios. Nós temos muitos desafios. E o ano de 2021 nos descortina aí grandes desafios. A palavra de Deus logo no versículo 10. E é sobre ele que nós queríamos nessa noite trazer aí uma palavra. Paulo, ele traz uma espécie, né, de exortação. Ele diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Por que será que Paulo ele faz esse desafio? Porque Paulo exorta aqueles irmãos a fortalecerem-se no Senhor. Será que a igreja de Éfeso era uma igreja fraca, frágil, sem compromisso? Não é isso, queridos. Paulo, naquele momento, ele reconhece que a nossa fortaleza não é uma ação nossa. Não somos nós que decidimos pelo nosso próprio esforço, pela nossa própria intelectualidade, pela nossa própria condição de alcançarmos algum mérito. Não. Paulo está dizendo, é a ação de Deus, é a ação do Espírito Santo. Porém,
Nós precisamos buscar. Paulo está dizendo, olha, responsabilidade sua, é responsabilidade minha buscarmos ser fortalecidos. É algo que é do Senhor, mas devemos buscar. Naquele momento, a gente precisa entender que Paulo estava falando que a força vem de Deus à medida que nós nos exercitamos, à medida que nós treinamos, à medida que nós nos disciplinamos. E quando falamos de disciplina, sempre que alguns têm uma dificuldade de aceitar, porque parece-me que disciplina está ligado à correção. E aí alguns podem lembrar da sua infância, quando seus pais lhe disciplinavam, quando lhes traziam ali uma disciplina corretiva. Mas a palavra de Deus diz que Deus ama a quem Ele disciplina. A disciplina de Deus é essencial para as nossas vidas, para que aquilo que porventura estejamos incorrendo em erros, sejam corrigidos, para que possamos melhorar. É como Paulo diz, para que possamos prosseguir para o alto. À medida que nós nos engajamos nas disciplinas espirituais, como leitura da Bíblia, como oração, como jejuar, como participar da igreja, como ser fiel nos dízimos, como evangelizar, naturalmente nós ficaremos mais fortes no Senhor. E o seu poder é capaz de operar em nós e através de nós com muita mais facilidade. Você quer testemunhar de Deus? Você quer ser um exemplo? E às vezes você diz assim, pastor, eu não tenho forças. Parece-me que aquilo que eu falo, eu não faço. Precisamos, queridos, aliar o nosso falar, a nossa pregação àquilo que nós vivemos. Há um ditado no mundo que diz assim, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse ditado não pode ser seguido por um cristão. O cristão deve dizer assim, faça o que eu digo, pois aquilo que eu digo, eu faço em nome de Jesus. Essa é a nossa realidade. Nós não podemos fugir isso. Precisamos encarar o chamado de Deus para as nossas vidas e perceber que tudo que Ele quer para nós é o melhor. Assim, nós precisamos da colaboração de Deus para que possamos agir no seu poder. Precisamos da ajuda do nosso Deus para vencer todos os desafios. E eu sei que há muito o que fazer, mas juntos, na direção do Senhor, nós cremos que teremos grandes resultados, inclusive com a nossa conferência de jovens de 2021. Alguém pode se sentir triste, pois seria uma ótima oportunidade de estar revendo amigos e irmãos de forma presencial. Alguém poderia dizer assim, pastor, esse ano vai ser novamente de forma remota, virtual. Vai ser, queridos. Infelizmente, nós ainda estamos em meio a uma pandemia. E precisamos preservar a nossa vida, a vida de quem nós amamos. Eu tive Covid, passei 25 dias com Covid, e eu sei como é uma luta difícil. E aí, nós precisamos amar aqueles que estão nas nossas casas, nossos pais, nossas mães, nossos avós, e a nós mesmos. Há um relato de que nós temos avançado, infelizmente, a Covid tem avançado entre os mais jovens. E nós não queremos disseminar esse vírus. Queremos que tudo aconteça da melhor forma possível. É por isso que esse ano nós vamos estar realizando a nossa conferência de jovens de forma virtual. E para que isso aconteça e aconteça da melhor forma possível, não queremos de forma nenhuma que o medo de um vírus inviabilize o desejo de ser fortalecido no Senhor. Nós seremos fortalecidos pelos louvores que serão entoados. Nós seremos fortalecidos por aqueles que se apresentarão com danças, por aqueles que apresentarão teatro, por aqueles que estarão ministrando a palavra de Deus. O grande valor é você estar engajado nessa programação. Você, líder, você possa estar proclamando, divulgando, convidando, estimulando os jovens da sua igreja a estarem participando de toda a programação. Essa programação ela não vai acontecer somente em julho. Nós estamos essa semana, até sexta-feira, nessas lives de oração. Mas no decorrer do mês de abril, no mês de maio, no mês de junho e até a primeira quinzena de julho, nós vamos estar com diversas programações envolvendo todos os jovens das igrejas. E para que isso aconteça, para que a gente tenha bons resultados, nós precisamos do seu engajamento. Que você esteja conosco, entendendo que juntos nós somos fortalecidos no Senhor. Juntos nós fazemos uma juventude Gileade guerreira, aguerrida, para vencer as batalhas espirituais. E em nome de Jesus, nós podermos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. E muito mais Ele há de realizar nas nossas vidas. Que Deus o abençoe, meu amado irmão.
Que Deus abençoe sua vida. Você que está exercendo uma liderança que o Senhor te concedeu para cuidar desse rebanho de Deus, que são os jovens da igreja. Que o Senhor te fortaleça e que você possa estar conosco na Conferência de Jovens 2021, fortalecidos para a glória de Deus, no poder do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, meus amados. Que o Senhor esteja concedendo desgraça e sabedoria em tudo. Em nome de Cristo, amém. Pastor Alex, que palavra maravilhosa, Pastor Alex. Deus abençoe a sua vida. E nós vamos estar encerrando a sua participação, Pastor Alex, com a oração. Eu queria pedir que o senhor fizesse essa oração aí por todos os jovens que estão presentes aqui neste momento. Glória a Deus. Aqueles que estão em casa, que estão meio doentes, estão sentindo alguma dor. Irmãos, nós vamos orar agora pela sua dor. E que você vai sair dessa fortalecido no Senhor Jesus. Que essa palavra, ela foi demais. Ela veio para os nossos corações. Deus falou a minha vida aqui profundamente. Eu creio ter falado também a sua vida. Vamos agora receber essa oração aqui do servo de Deus, esse homem de Deus, pastor Alex, tá bom? Coloca a mão aí no seu coração, onde você estiver sentindo a sua dor. Se você está ansioso, passando por algum probleminha, peça o Senhor agora para lhe fortalecer e tirar desta dor. Amém? Deus eterno, Deus todo-poderoso, Pai querido e amado, queremos te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor nos tem chamado, ó Pai, para estarmos, ó Pai querido, clamando, buscando a Tua face. Obrigado, Senhor, por cada líder, por cada jovem que estará conosco no decorrer de toda essa semana, nessas lives de oração. Ó Senhor, que Tu nos conceda graça e sabedoria, para que tudo que façamos aqui, Senhor Deus, tudo que for planejado, seja para o Teu louvor, seja para a Tua glória. Meu Deus, eu peço que Tu visites cada jovem, Senhor, das nossas igrejas Gileades. Todos os nossos jovens, todos os nossos líderes, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Fortalece, Senhor, a cada um dos Teus filhos. Renova suas forças, em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que estão desanimados, aqueles que estão enfraquecidos, aqueles, Senhor Deus, que se sentem abatidos. Ó Senhor, em nome de Jesus, que a força do Teu Espírito Santo esteja renovando, restaurando o vigor espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que não venhamos a nos abater diante do medo dessa Covid, que não venhamos, ó Deus querido, nos afugentar diante daquilo que está acontecendo na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil, mas que possamos crer no Teu agir, que possamos, Senhor Deus, estar firmados na rocha que é Jesus. Abençoa, Senhor, a todo o Teu povo. Abençoa, Senhor Deus, a todas as juventudes aqui em Fortaleza, no estado do Ceará. Abençoa os nossos jovens lá na cidade de Dondo, Senhor, que estão na liderança da pastora Daíla. Ó Deus, em nome de Jesus, concede graça, sabedoria, para que possamos estar juntos, Senhor, nesta preparação para a nossa Conferência de Jovens 2021. Que tudo que seja feito, seja, Senhor, para o Teu louvor, seja para a Tua glória. Em nome de Jesus, é que nós choramos e com fé te agradecemos. Amém e amém. Que Deus os abençoe, queridos. Em nome de Jesus.